e graças com muito obrigado a todos aqueles que têm orado pela nossa saúde. Nós estamos provando de algo extraordinário nos últimos dias. Mais uma vez, muito obrigado. Irmãos, por favor, toda a congregação do Senhor Jesus, Lucas capítulo 13, os versos de 6 a 9. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 13, versos de 6 a 9. A congregação, assentada como está, acompanhará a leitura. Lucas capítulo 13, versos de 6 até 9. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao vinicultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la, e para que ela ainda, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa e ainda este ano, até que se escave ao redor dela e lhe ponha o estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandará cortá-la. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, final de domingo, primeiro dia da semana, servindo ao Senhor, nós estamos na Tua casa. Senhor Deus, não deixe que ninguém volte sem levar o bocado que o Senhor reservou. Não estamos brincando de vir ao Santo Templo, não estamos brincando de abrir a Bíblia, mas de fato nós queremos que o Todo-Poderoso rasgue o nosso coração e coloque aqui dentro tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida que Te agrade, para receber de Ti as bênçãos, para honrar o Teu santo nome. Senhor, quebranta-nos, não nos deixe sair daqui como entramos, e que as pessoas que nos virem tenham certeza que nós passamos um tempo na Tua presença, e que nosso coração, ó Deus, anseie pelo domingo seguinte, onde nós haveremos de voltar e encontrar o Senhor falando conosco mais uma vez, e assim até aquele dia glorioso da volta de Cristo Jesus. Senhor, nós oramos e esperamos no nome do Salvador vivo. Amém. Irmãos, que sermão maravilhoso e que sermão pesado. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solo Christus, soli Deo glória. Os 5 solas da Igreja Bíblica Reformada, e dentre eles então nós temos o sola gratia. Só o amor imerecido de Deus é que nos salva. Graça é amor imerecido. Graça é algo que não pode ser aumentado nem diminuído. Abraão não recebeu mais graça do que Saul. Abraão não recebeu mais graça do que Sansão. Então, nada que eu possa fazer aumenta a graça de Deus por mim. E nada que eu faça pode diminuir a graça de Deus por mim, porque é arbítrio, escolha irrevogável e imexível de Deus. Muito bem. Mas, irmãos, graça é, conforme João Calvino, aquela que salva sozinha. E a graça que salva sozinha nunca está sozinha. Bom, o favor imerecido de Deus te salva. Mas o favor imerecido de Deus que te salva nunca está sem nada, sozinho. O presbítero Ricardo vai ficar de pé e lerá para nós 2 de Pedro 1, 10 e 11. Os homens, por favor, Mateus 11, 12.
2 de Pedro 1, 10 e 11. Por favor, pode ler, Ricardo. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Procurai confirmar a vossa vocação para que vocês entrem no reino de Deus. E agora então, irmãos, todos, por favor, Mateus 11, 12. Homens e mulheres juntos. Mateus 11, 12. Leiamos com muita seriedade. Por favor, podem ler. Aqueles que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Então, irmãos, como é esse negócio? Não é só pela graça? Como é que eu tenho que fazer para confirmar a minha vocação? E como é isso que o reino de Deus é alcançado mediante muito esforço? Irmãos, por favor, vamos prestar muita atenção, e temos alguns que nos visitam hoje, não sei se são de igreja presbiteriana, qual é a origem, mas eu gosto de pensar e falar da minha igreja. E todas as vezes que eu leio o Apocalipse, a carta às igrejas, começa-se por Éfeso. Eu elogio vocês porque vocês são muito bons de doutrina, vocês botaram os falsos mestres para correr, vocês presbiterianos são bons demais da conta. Mas eu tenho contra vocês que vocês deixaram esfriar o primeiro amor. Então vocês são muito bons de Bíblia, viu? Vocês conhecem Bíblia daqui, mas o exercício espiritual, a colocação em prática. Irmãos, eu tenho batido muito com a igreja, e eu tenho certeza da minha incompetência. Eu tenho dito para a igreja que não é conhecimento bíblico. Não é conhecimento bíblico que você precisa. Claro, você vai estudar para ter conhecimento bíblico, mas o que você precisa, quando todos vêm aqui na frente para serem batizados, fazem uma promessa: a Bíblia Sagrada será a minha única regra de fé, e não é só conhecimento. Tiago diz assim: por favor, me mostre o que você tem feito, me mostre as suas obras, que eu vou mostrar que tipo de fé você tem. Então, esse texto vai ser um texto de nós sairmos daqui com a canela roxa, com a necessidade de tomar algum analgésico depois, porque, irmãos, algumas traduções trazem uma epígrafe sobre esse texto dizendo assim: a parábola da figueira estéril. Mas esse texto é muito mais do que isso. Essa é uma definição simplista. A figueira é uma das 3 árvores que todo judeu sonha. Ele queria ter em casa uma oliveira para produzir azeite, uma parreira de uvas para produzir vinho e uma figueira para produzir o doce e o emplastro, o remédio. Então, as 3 árvores que todo judeu queria ter em casa. Estéril é aquela infecunda que não produz, não multiplica. Daí, qual é a primeira palavra da perícope? Dê uma olhada, por favor, no verso de número 6. Qual é a primeira palavra? Então. Então, nós estamos aqui numa explicativa. O Senhor Jesus vai dizer por que, então. Irmãos, significa que o texto da figueira é decorrente de um texto anterior. Por que Jesus contou essa parábola? Precisa-se entender pelo contexto imediatamente anterior para elucidar. A resposta às Escrituras são encontradas na própria Escritura. E diz o texto anterior, dos versos de 1 a 5, que o Senhor Jesus afirmou a alguns homens que os galileus sacrificados e os outros 18 que morreram sob escombros de uma torre não eram piores do que eles. Duro, né? O Senhor Jesus, ele tinha uma maneira assim, bem contundente, bem politicamente incorreta de dizer as coisas. Vocês estão achando que as pessoas que morreram lá porque a torre caiu em cima
são piores do que vocês? Não são, não. Né? Os homens não eram irmãos, porque, julgando-se melhores, são repreendidos como os que têm uma tremenda necessidade. Por favor, homens, leiam os versos 13, capítulo 13, versos 2 e 3, por favor. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou afirmo: se, porém, não vos converterdes, todos igualmente perecereis. As mulheres agora, os versos 4 e 5, por favor. Ou seja, o Senhor contou essa parábola que mostra exatamente o gosto do judeu pelas 3 árvores e, ao procurar nela pelo 3º ano frutos e não achar, ele deu autorização para cortá-la, uma vez que ela estava ocupando espaço inutilmente no campo. Pelos versos acima, qual é o fruto necessário para a salvação? Estando nos versos de 3 a 5, irmãos, é aquilo que o presbítero Ricardo já sussurrou aqui: arrependimento. Esse é o fruto necessário para salvação. E é isso que Deus quer da sua vida, caro ouvinte: arrependimento. Eu vou explicar. Romanos 3,10 diz assim: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são pecadores. Todos os homens e mulheres são pecadores. Todos. Reverendo Giovan Amaral Casteluber é um tremendo pecador. Reverendo Dercy de Lima é um tremendo pecador. O Papa Francisco é um tremendo pecador. Maria diz assim: a minha alma engrandece em Deus, o meu Salvador. Maria precisava de um Salvador, porque também era pecadora. Então, irmãos, o fruto necessário que Deus chega, arrependimento. Todos, então, irmãos, deveriam pensar que apontar o defeito dos outros não resolve o nosso problema. Na psicologia é mais ou menos o seguinte: você começa a apontar para os outros para tirar o foco de você, né? Então, nós costumamos dizer: mas lá na igreja só tem pecador. E é verdade, né? E mais um que está falando. Lá na igreja só tem gente ruim. Muito bom, você é membro lá também. Porque, queridos, nós somos feitos do mesmo material, todos nós, do mesmo material. Quem quer se mostrar muito santo, corra dele, corra. E a sua salvação não consiste em acusar o outro e condenar o outro. A sua salvação voga que você entregue-se nos braços do Senhor, confessando a sua falta. Irmãos queridos, eu gostaria que vocês pensassem hoje e fossem para casa com Hebreus 12:14 ecoando na alma: santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Pastor, mas o senhor está falando de arrependimento para as pessoas que são crentes. Irmãos, João Calvino diz o seguinte: o crente, ele deve se converter todos os dias. Todos os dias você deve se arrepender dos seus pecados, porque é impossível que você não peque todos os dias. A sua salvação, então, resolva com Deus, você e Ele. Esse é o fruto. E se você nunca fez isso, se você não está fazendo isso todos os dias, primeiro, você está plantado no lugar
para fazer o que você não está fazendo. Então, Deus te plantou lá naquela empresa, naquela escola, naquele lugar, para você ser sal e luz, e você não está prestando para nada do que Deus te designou, te colocando ali. E não é que você não esteja pecando, viu? Você está. O que está acontecendo é que você está vivendo uma vida de impiedade, o contrário de piedade, que é andar diante de Deus sendo aperfeiçoado. Quem não está se arrependendo continuamente está vivendo uma vida de impiedade. É aquilo que Paulo diz assim: não vos conformeis com esse século, não assuma a forma do mundo. Sabe aquele ditado satânico? Não tem nada a ver? Ah, não tem nada a ver não, isso eu posso fazer. Ah, todo mundo faz. É? Ache nesse livro, por favor, aonde está aí, não tem nada a ver e todo mundo faz. Ache nesse livro para mim, por favor. Muito bem, você não é perfeito, você sabe disso. Pare de se preocupar com os que tiveram o sangue esparramado deles lá. Pare de ficar preocupado com aqueles que a torre caiu em cima. Ah, não, porque hoje já são 600 mil que partiram pela pandemia no Brasil. Pare de se preocupar com 600 mil. Preocupe-se com a sua vida e como você está diante de Deus. Essa é a questão. Você tem pecado e se você não tem se arrependido, é Deus, é o Espírito Santo que tem falhado em te convencer do pecado, da justiça e do juízo, ou você está com o coração endurecido? Hoje pela manhã, por 2 vezes, 2 orações: Senhor, nos livra do coração endurecido. Coração endurecido é aquele que a palavra vem, e o sujeito diz assim: ah, isso não é comigo não. Ah, é? Não é com você não? Tá. Sãos não precisam de médico, e quem se acha muito bom deita a língua nos outros e perde a oportunidade de admitir que o que precisa ser e fazer não tem feito, não tem sido. Então, irmãos, se não se arrepender, se você não mudar de vida, em primeiro lugar, você será um inútil espiritualmente, sem produzir o que se espera de você, como um cristão. Se eu perguntar aqui, irmãos, todos são cristãos. O censo brasileiro coloca que mais de 96% da população se diz cristã. Então, eu sou cristão, mas você é um cristão verdadeiro e útil? Então, se você não se arrepender e mudar de vida, você será um inútil sem produzir o que se espera. Os versos 6 e 7, por favor, vamos ler juntos, mais uma vez? Leiamos. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la para que esta não, ali ocupando inutilmente a terra. Até aqui. Eu posso provar para você que você é ruim? Irmãos, tais quais os amigos de Jó, né? C.S. Lewis escrevendo as cartas do Coisa Ruim, ele disse que Satanás não gosta que demônios batam em crentes para matá-los. Mas como assim? É só fazer uma ferida nele e deixar que os outros crentes batem nele até matar. Por quê? Irmãos, quando nós vemos alguém sofrendo, a primeira coisa que vem na cabeça, o que ele fez de errado? Qual pecado ele cometeu? Nós somos ruins. Quando aquele cego de nascença, né, os apóstolos chegaram para Cristo e falaram assim: Senhor, cá entre nós aqui, foi ele ou foram os pais dele? Irmãos, nós somos como amigos de Jó. Nós olhamos para o sofrimento das pessoas e achamos que nós somos melhores do que os outros e por isso não estamos sofrendo. Mas não é isso.
Nós não estamos sofrendo igual ou pior os outros por graça, só por graça. Irmãos, as tragédias não são para ficar pensando nos outros, julgando. Às vezes você fica assim, nossa, mas coitado daquelas pessoas que assim. A partir de hoje, aprenda uma coisa, quando você vir alguma tragédia, o que isso tem a ver com a minha vida? Tome uma posição sobre o que isso impacta a sua vida. O que são os frutos esperados? Ouça, se você é tão bom, Deus não fez nada, você já está pronto. Mas isso não é verdade, né? Você sabe que não é. E quanto mais você admitir que você era um nada, pior, um inútil, o Senhor lhe deu valor então, lhe transformou, lhe tem purificado, e é isso que te exalta. Os judeus negaram Cristo porque pensavam ser muito bons, melhores do que a média, mas por 2 vezes na perícope acima, sem arrependimento. Jesus diz para esses fariseus, para os judeus, vocês não têm aquilo que eu quero, vocês não têm um coração convencido de pecado. Nicodemos, irmãos, Nicodemos, mestre da lei, o que adianta? Vou expor o meu diploma de mestrado internacional e não existe arrependimento na minha vida. De que me vale ser doutor da lei e não viver a lei? Irmãos, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Na Guatemala, a tribo de índios Quiek tem uma boa palavra para arrependimento, cujo sentido é dói meu coração. Distante dali, no interior da África, a tribo Baoli tem um vocábulo talvez ainda melhor. O termo que usam quer dizer, dói tanto que quero desistir disso. Arrependimento é um negócio que está doendo tanto por aquilo que eu fiz, que eu nunca mais quero colocar a mão nisso, eu não quero passar perto disso. Arrependimento não é aquele negócio sem vergonha, que você fala assim, Senhor, me perdoe. 2 minutos depois você está fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento, irmãos. E na escola rabínica se dizia o seguinte, arrependimento verdadeiro é, nas mesmas condições, você nunca mais cometer o mesmo pecado. Dói muito o meu coração, eu quero desistir disso. Senhor, eu quero desistir desse pecado. Sabe o que me assusta de vez em quando? Tem uma roda, de crentes, e aí aparece um contando as vantagens do seu tempo de mocidade. E o sujeito começa a contar os pecados da mocidade dele como se fosse a maior coisa do mundo. E as Escrituras dizem, irmãos, que os convertidos, os crentes, não contarão os seus pecados assim, eles contarão com vergonha, com nojo. Então, se eu me arrependi de um pecado, eu vou contar vantagem daquele pecado? Que negócio é esse? Então, no meio de uma terra ótima, sendo única ali no meio, aquela figueira tinha tudo, era bem cuidada por Deus, faltava alguma coisa para ela? E você, meu irmão, está faltando alguma coisa de Deus? Deus tem falhado em te dar condições para você produzir, ou você é que tem falhado em devolver a Ele em reciprocidade? A graça que salva sozinha nunca está sozinha, porque se Cristo me salvou naquela cruz, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Como dizia a avó Noêmia, só o hino já fazia o apelo. Então o hino diz assim, morri na cruz por ti. E tu, que fazes por mim? Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, pós-moderno, que os crentes têm uma vida pior do que os ímpios, ou igual, Não faz a menor diferença. Deus vindo procurar os frutos na sua vida e através da sua vida. Meu irmão, nos últimos tempos, quais são os frutos que você tem produzido?
Irmãos, hoje, eu tenho certeza que você não gosta de guardador de carro. Ninguém aqui gosta de guardador de carro, né? Tenho certeza. E eu também não gosto de guardador de carro, viu, irmãos? Mas não gosto mesmo. E hoje nós encostamos o carro para almoçar, e na volta, antes de você chegar no carro, o sujeito já está lá, assim, né? Muito bem. Ele ganha um trocadinho, mas do lado, eu estou sempre armado, irmãos. Pode ir lá no carro agora. Eu tenho Bíblia em todas as portas. As armas santas, né, meu irmão? As armas santas. As cestas básicas que o Cláudio entrega, irmãos, vão recheadas com uma bomba do amor de Deus, que são as Sagradas Escrituras. Quais são os frutos que você tem produzido? Porque, irmãos, esse tempo de pandemia, muitas pessoas estão quebrantadas, precisando, procurando Deus, porque você olha para o tempo no final da tarde, aquele sol vermelho, sangue, você vê que tem alguma coisa terrível acontecendo. Quais são os seus frutos nos últimos anos? Bem, e por 3 anos Deus quis seus frutos. Veja o verso de número 7. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Então, há 3 anos, Deus está batendo. Ei, esse é o texto, mas esse é o texto para falar ao seu coração. Tem quanto tempo que Deus está batendo e dizendo assim, você já se arrependeu disso? Você já mudou isso? Ou você vai continuar vivendo assim? Por favor, ouça. Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra? Meu irmão, se você estiver sem produzir fruto nenhum, a quem Deus vai dizer assim, pode cortar, não faz a menor diferença para o meu reino. Você gosta de ser chamado de inútil? Queridos, eu fui criado de uma forma tremenda. E certa vez, com um misto de ódio do meu pai, de humilhação, eu disse para ele assim, eu não gosto de ser chamado a atenção. Ele, de forma terna, mas muito firme, colocou a mão no ombro assim, deu aquela apertada assim e disse assim, não me dê motivos, filho, só isso. Mas o problema, irmãos, é que nós estamos dando motivos para Deus nos chamar a atenção, Deus está falando conosco, tem anos que Deus está falando conosco e o que não chega é o arrependimento que Ele quer de você. Irmãos, uma das coisas mais deliciosas é quebrantamento diante de Deus. É quando o Espírito nos convence de um pecado de uma forma tal que você desaba em lágrimas diante do Senhor, contando tudo que você tem feito de errado, e você sente o lavar regenerador do Santo Espírito em você. Isso é maravilhoso. Então, nós preferimos odiar, guardar mágoa de quem nos diz que estamos fazendo errado. E às vezes, eu vou para casa hoje aborrecido, nossa, mas aquele pastor falou umas coisas lá que, meu irmão, lamento muito, Deus me comissionou, não foi para te agradar, mas foi para te dizer que você precisa de arrependimento hoje, amanhã, depois. Em segundo e último lugar, porque se você não se arrepender e não mudar de vida, o seu tempo está acabando. Você precisa se arrepender e mudar de vida, porque o seu tempo está acabando. Versos 8 e 9. Vamos ler juntos, por favor? Leamos. Ele, porém, irmãos, depois de uma longa espera, o Deus longânimo é também justo. Ah, não, o Senhor é paciente, Ele vai perdoar.
Mas chega um dia, irmãos, as misericórdias se renovam toda manhã. Aí chega um dia que, aí Deus fala assim, bom, a partir de hoje chega. O mesmo Deus que é misericórdia e justiça, e Ele vai te chamar para um acerto. E aí, irmãos, ninguém vai poder dizer, ninguém me avisou. O homem tem pelo menos 2 leis cravadas no peito. A primeira é do plantio e colheita. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Você sabe disso. Qualquer ser humano sabe. Aquilo que você plantar, você vai colher. E a segunda lei, irmãos, é que nós todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestarmos conta por aquilo que fizemos por meio do corpo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, sabe que um dia ele comparecerá diante de Deus para prestar contas. Você sabe o que é ir à presença de Cristo? O que você terá nas mãos na hora que você chegar lá? O quanto você tem glorificado o Senhor por dizer que é um pecador e mostra arrependimento genuíno? O quanto você tem glorificado a Deus dizendo assim, eu sou um pecador genuíno? Irmãos, por favor, o lixo televisivo, você vai achar pessoas que são os mais santos lá na televisão. Quando você achar um homem muito santo, corra dele, viu? Porque o homem santo não existe. O único homem santo que andou sobre a face da terra foi Jesus, o Cristo. Então, cuidado com isso, hein? Você tem o quê para mostrar de arrependimento a esse Cristo perfeito? Queridos, o agricultor é o Senhor Jesus, pedindo para que você seja o recebedor de mais uma chance. O agricultor, ele está dialogando com o Senhor da vinha, que falou assim, ó, pode cortar fora. E o Senhor Jesus, o mediador, está dizendo, não, olha, vamos fazer o seguinte, mais um ano só, vamos afofar a terra, colocar um estrume aqui, um esterco, para ver se dá certo. Né? Veja o final do verso de número 8. E eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Sabe o contraste, irmãos? O judeu que se considerava puro para colocar a mão em bolos fecais para melhorar, não é uma coisa que estivesse tão boa assim na cabeça do judeu. Eu vou colocar a mão em estrume para poder melhorar a situação? Irmãos, às vezes nós falamos assim, mas eu vou ter que fazer isso para melhorar a minha vida? Eu vou ter que sentar com o meu irmão, pedir perdão para ele? Eu vou ter que me abrir e confessar o meu pecado? Eu vou ter que fazer essas coisas que eu não quero, mas elas são necessárias. Se no dia que você fizer, obedecendo a Deus, você vai dizer, por que não fiz antes? O que Deus lhe tem feito ultimamente tem lhe quebrantado, ou do outro lado, você tem se rebelado e pensando em debandar? Hoje, o que você vai fazer com essa mensagem? Você vai dizer assim, Senhor, eu quero quebrantamento para os meus pecados. Ou você fala assim, por favor, o verso de número 9, então, ele diz assim, no verso de número 9, porém, e se vier a dar fruto, bem está, se não, mandará cortá-la. Depois não há como dizer, ninguém me avisou. Quando Deus disser assim, pode cortar, não faz a menor diferença. Quando Deus pesar a mão, então não faz a menor diferença. Hoje você não veio aqui por acaso. O Senhor, na sua soberania, está lhe falando há muito tempo, na sua responsabilidade, para você se arrepender. Sabe aquele quartinho? A casa inteira, está tudo certo, mas você tem um quartinho lá, aquele pequenininho que fica escondidas as coisas terríveis. O Senhor quer entrar ali hoje e fazer uma faxina tremenda da sua vida por completo. Por completo. E aqui eu quero concluir, irmãos. Se não se arrepender e não mudar de vida, você será um inútil sem produzir o que se espera de você.
Se você não se arrepender e não mudar de vida, o seu tempo está acabando. O profeta Amós faz sabido que um dos símbolos de Israel é a figueira. Jesus está sendo claro e contundente, mas quer ver como fora claro e contundente o primo dele? João Batista disse assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, irmãos. Arrependimento não é vergonha para crente. Arrependimento é aquilo que Paulo disse: eu sou o pior de todos os pecadores. Aquilo que eu quero eu não faço, e o que eu não quero está sempre diante de mim. Por favor, meu irmão, minha irmã, seja você aquele que se arrepende. Jó sacrificava pelos filhos dele, se por acaso tivessem pecado. Por favor, para fugir da ira vindoura, só com frutos dignos de arrependimento. Hoje, o Evangelho é uma boa nova de salvação, e só precisa ser salvo quem está perdido. Todos estão, mas apenas quem se curva e admite isso é achado pela graça. Querido ouvinte, no capítulo 15, a confissão de fé usa o capítulo inteiro, mas eu vou ler aqui 3 linhas. Em Cristo, aos que são penitentes, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados que, deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Você tem procurado deixar os pecados e andar com Deus em todos os seus mandamentos? Santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Irmãos, Lord Chesterton uma vez afirmou: eu creio no arrependimento à beira da morte, mas não quero depender dele. Durante uma enfermidade séria, a mente não funciona normalmente. Acertar a vida com Deus é algo que deve ser feito no vigor da saúde. Mas como se interessa pelos seus filhos, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ele nos ama de modo igual, na doença ou na saúde, na vida ou na morte. Em minha experiência, não conheci muitas pessoas que tenham se encontrado com Cristo no leito de morte. Quando aceitamos Cristo na juventude, a vida é salva. Quando o aceitamos na velhice, a alma é salva e a vida eterna é garantida, mas a oportunidade de viver uma vida por Cristo passou. Tem gente que diz assim: lá no finalzinho eu converto. Cuidado, viu, se você vai ter mesmo essa oportunidade. E por fim, irmãos, a pequena aldeia Beaulieu, em Hampshire, Inglaterra, é famosa por seu mosteiro em ruínas. Ali, em 1539, respeitava-se a lei de asilo. Naquele lugar, ladrões, assassinos ou qualquer fugitivos da justiça podiam se refugiar e salvar suas vidas. Ninguém podia prendê-los ali. A A.V. Morton diz o seguinte: o propósito desta lei: o delegado de polícia podia golpear os portões e os cavaleiros podiam galopar em volta de seus muros por quanto tempo quisessem, mas a raposa tinha se evadido para uma terra santa, estava salva como se nunca tivesse cometido pecado. A graça de Deus em Cristo Jesus provê asilo para pecadores. Por mais grave que seja o seu pecado, o homem pode voltar-se arrependido para Deus e ser perdoado, e como se nunca tivesse pecado, torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Sobre ele se ergue o seu santo escudo de favor divino. Neste refúgio, por Deus, preparado, ele poderá permanecer até ser recebido na inexpugnável cidade celestial. Pelo fruto se conhece a árvore. Não é sem muito esforço que alguém entra no reino dos céus. O que você vai fazer, meu irmão?
O arrependimento está diante de você. E o Salmo 95, 7, 8 diz assim: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá. Você precisa se arrepender dos seus pecados hoje e tomar uma nova vida hoje. Presbítero Ricardo, o senhor nos dirige na oração final e o reverendo Dercy impetra a bênção, fazendo favor.